bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras da TV SMAC na Brasil. E no episódio de hoje a gente vai abordar um assunto que está muito presente no dia a dia de todo mundo, principalmente em função da pandemia aí, da Covid-19. Para falar sobre o tema, eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui o engenheiro mecânico Jorge Sardinha, da Vetor. Jorge, primeiro, muito obrigado por atender ao pedido dessa entrevista. Eu que agradeço, poder ajudar aí de alguma forma. Tá ótimo. Jorge, nesses tempos aí de coronavírus, do agente propagador da Covid-19 nos sistemas já existente, que providências tomadas pelos shopping centers para evitar ou, pelo menos, minimizar que o sistema de ar-condicionado seja esse agente propagador vêm sendo tomadas? Olha, logo no início da pandemia, né, as grandes redes começaram a se mobilizar com relação a isso, tá? Justamente para evitar que o sistema de ar-condicionado fosse um agente propagador do vírus. Tá? Então, eu participei de algumas reuniões, tá? E essas grandes redes, na realidade, eles chamaram infectologistas, tá? Para poder nos auxiliar nessa nova demanda. Né? E o que ocorreu, né, foi que esses profissionais nos orientaram, né, no que fazer. Na realidade, a gente não podia eliminar a fonte, tá, do vírus. A fonte somos nós. Né? Então, só se fechasse o shopping. Né? Nós somos a fonte, então não tem como eliminar. Então, o que eles falaram foi o seguinte, e é uma coisa que ajudou bastante. Tá? Que, primeiro, num ambiente com uma movimentação de ar baixa, tá? O vírus ele vai se propagar até 1 metro, 1,5 metro de distância de uma pessoa para outra. Tá? Se você tem um ambiente onde você tem uma alta movimentação de ar, isso pode se estender até 9 metros de distância da pessoa que está infectada. Tá? Então, a primeira coisa que eles pediram foi regulem seus sistemas de ar exterior. De ar-condicionado, para que não tenha movimentação excessiva de ar. Primeira coisa. Tá? Segundo, foi ar exterior. Tá? Aumente as taxas de ar exterior, tá? Para que você tenha uma maior diluição do ar. Né? E terceiro, filtrar melhor. Só que o filtrar melhor e aumentar a taxa de ar exterior era um problema sério. É um problema sério. Tá? Porque para poder eliminar esse vírus com filtragem, por exemplo, eu tinha que partir por um filtro absoluto. E os equipamentos de ar-condicionado não teriam capacidade de pressão estática disponível em ventiladores para fazer isso. Então, nós procuramos outras formas, tipo usar a lâmpada UV, tá? Outros artifícios, né? Para que você eliminasse o vírus. Tá? E com relação ao exterior, é um outro problema, porque na hora que você aumenta a taxa de ar exterior, você aumenta a carga térmica a ser combatida. Tá? E num período de verão, a carga térmica referente ao exterior é praticamente 30% da carga do shopping. Tá? Quer dizer, eu não teria como manter uma taxa muito elevada no verão. Então, o que foi feito é o operador ficava regulando isso, tá? Para que o ambiente não aquecesse. Né? Então, quer dizer, todo mundo se move. E também limpeza, né? Limpeza de duto, limpeza da casa de máquina, limpeza do equipamento, né? Do fan coil, tá? Por exemplo. Tá? E, em alguns casos, algumas empresas eliminaram equipamentos unitários, tá? Que lançassem ar em alta velocidade. Então, esses equipamentos foram desligados, tá? Para que ele não servisse de o agente propagador do vírus. Tá certo? Basicamente, foram essas, né, as providências tomadas. Tá? Bastante coisa, né? Bastante coisa. Tá? E deu certo, tá? Na realidade, deu certo. Que tá? A gente conseguiu aí não ser o agente propagador. Né? Legal. A gente está falando de empreendimentos já existentes, né? Mas com a pandemia, houve alguma mudança de comportamento dos empreendedores em relação ao tipo de sistema a ser empregado em um novo empreendimento, um novo shopping? Não, na realidade, não. Tá? O que ocorreu foi que, junto com a pandemia, veio uma restrição econômica muito grande. Tá?
Então, nesse período, tá, para novos empreendimentos, que foram poucos, tá, tentou-se fazer algo o melhor possível dentro do budget existente. Tá? Quer dizer, não houve uma mudança de sistema, mas houve sim uma tentativa de melhorar ainda mais, melhorar o que vinha sendo feito. Tá? Quer Legal. dizer, então, vários estudos foram feitos para tentar empregar o melhor sistema dentro da grana que se tinha disponível, né? Do dinheiro que tinha disponível para ser investido. Tá? Isso Correto. variava muito do tipo de shopping, o público-alvo, né? Se é um shopping classe D, C, classe A e assim por diante. Quando você fala um shopping classe A, você está falando geralmente em sistemas mais elaborados, né? E quando vai para a classe D, a intenção é investir o menos possível, né? Então você já fala em sistema muito mais simples, né? E em geral, quando possível, arquitetonicamente falando, partisse para sistemas unitários, tá? Os famosos splits, VRFs, né? Para que o custo de implantação seja baixo, tá? Certo. Quer dizer, na realidade, o custo é baixo, mas transfere-se o custo operacional para o lojista, né? Quando você passa a ter sistemas unitários, né? Com expansão direta, né? Legal. Você falou bastante de grana aí, de caixa, de possibilidade de investimento. Agora, a eficiência energética, ela é uma questão determinante na escolha do tipo do sistema a ser empregado nesse novo empreendimento? Ou o investimento inicial é que vai determinar o emprego de um sistema mais ou menos eficiente? Na realidade, o investimento é um fator bem preponderante, tá? Então, dentro do que se tem para investir, a gente tenta aplicar o melhor sistema possível, né? O mais eficiente possível, tá? Quer dizer, conforme eu comentei, quando você está falando em grandes empreendimentos, geralmente você está falando em uma quantidade de lojas e área condicionada muito grande. Tá? Então, quando você entra nessa área desse tipo de empreendimento, geralmente busca-se o melhor rendimento, a melhor performance. Tá? Correto. Então, está se falando em investimento mais pesado, tá? Que te leva a um sistema bem mais eficiente. Tá? Quer dizer, quando você fala em um shopping pequenininho, tá? Então, essa parte da eficiência já é um pouco relegada, porque quer se investir o menos possível. De Tá? Por verdade. exemplo, termoacumulação, por exemplo, uma coisa que vem sendo usada ou não, dependendo do empreendimento, dependendo do tipo da forma de tarifação que aquele empreendimento vai ter. Quer dizer, não é um sistema que acabou, não é isso. Ele está numa fase em que analisa-se bastante como investir, no que investir, tipo de energia a ser contratada, tá? E aí decide-se pelo melhor sistema dentro desse cenário. Legal. Bom, é óbvio que a gente vive essa questão da pandemia que impactou de forma bastante intensa na economia, né? E a grana Uhum. está curta para todo mundo. Agora, com a Certo. redução de investimento nesses novos empreendimentos, o retrofit de sistemas existentes, ele vem sendo uma tendência no mercado de shopping centers? Bastante. Né? Tá? Todo mundo parou de investir em novos empreendimentos, né? E começou a tratar do que já existia, né? Então, muitos shoppings que estavam lá, tipo, meio que relegado, tá? Daquele grupo, né? Passou a ter atenção do grupo, tá? Para melhorar justamente o shopping, né? O lojista começa a reclamar porque começa a vender pouco o empreendedor passa a ter que investir no que tem. Tá? Então, muita coisa foi feita, assim, bastante coisa, e por incrível que pareça, tá? Em sanitários. Certo. Assim, o É, cara, pô, vai reformar sanitários, né? O problema é que os sanitários dos shoppings muito antigos, tá? Por exemplo, não tinha ar-condicionado. sem dúvida. Hoje, qualquer shopping novo tem. Tá? Então, aqueles shoppings bem mais antigos passaram a investir no conforto do seu cliente. Né? Então, sanitários, praça de alimentos,
que é sempre onde dá problema, né, de conforto térmico, tá? Então, investiram bastante nisso, tá? Quer dizer, então, não é que... como aquele shopping tem um grande competidor ao lado dele, provavelmente, né, e mais novo, tá? Ele teve que melhorar suas instalações. Tá? Então, a parte de retrofit realmente foi uma parte que veio muito forte na pandemia. Nós fizemos muita coisa nessa esfera de retrofit. Tá? Tá ótimo. Jorge, eu ficaria aqui mais um tempão. O papo tá bom, tem muita coisa para perguntar, mas, infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Se você tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Não, eu acho que basicamente abrangemos tudo, né? Dessa área aí, no nosso cenário atual, né? Tomara que acabe isso logo. Mude logo. Mude logo. Não, Chega de ficar em casa, né? Até estava falando com um grande diretor aí de uma administradora de shopping, que administra vários shoppings, né? E falando para ele, vocês têm que usar, inclusive, essa questão da qualidade do ar como um instrumento de marketing para falar para o seu cliente. Porque hoje a gente tem esse problema, fecha, abre, tem horário determinado, não pode ter determinado percentual de pessoas, tal, mas tem que colocar o seguinte, o meu shopping oferece uma qualidade de ar que te dá garantia. Então, você pode vir para cá. Investir nisso é mais do que um gasto. É, como o nome diz, é investimento, né? Exato. Não, você tem uma grande empresa de shoppings, né, que está lançando no mercado comerciais falando dos shoppings dele. Sim, né, isso. que são seguros, né, e fizeram um teste, inclusive, fala de ar-condicionado. Né? Quer dizer, realmente virou um marketing, né, para essas grandes empresas investidoras, né, nessa área. Né? Justamente chamar o público e falar, você pode vir que aqui é seguro. Não temos problemas. Ótimo. Jorge, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Nada. Até uma próxima. Um abraço Engenheiro a todos. mecânico Jorge Sardinha, da Vetor, falou com você.